Flamengo vai tentar a cartada final por atacante argentino Tati Castellanos da Lazio. Boto aguarda empresário de Varela para assinar renovação com o lateral direito. E mais, programação definida. Flamengo ficará no Sul de sábado até quarta-feira, onde enfrenta o Internacional pelo Brasileiro e pela Libertadores da América. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Mengão, que realizou hoje a primeira atividade após a vitória diante do Internacional ontem pelo primeiro jogo das oitavas da Libertadores da América. A preparação serve para o próximo encontro, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. É vencer, 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 e o jogo será em Porto Alegre, lá no Beira-Rio. Flamengo enfrenta o Inter, mais duas oportunidades, uma pelo Brasileiro e a outra no meio de semana pela Libertadores da América. Os jogadores que estiveram em campo ontem, fizeram um trabalho regenerativo hoje na academia, e os reservas foram a campo com o técnico Filipe Luiz. A novidade, De La Cruz e Danilo treinaram normalmente e podem embarcar junto com o time, rumo ao Sul. Bom, o Flamengo inclusive definiu aí a programação completa. O Flamengo não volta ao Rio. O Flamengo embarca sábado para Porto Alegre e domingo enfrenta o Internacional e realiza duas atividades em Porto Alegre, segunda e terça-feira. Na quarta, vai para a partida contra o Internacional, também no Beira-Rio, pela Libertadores, e após o jogo retorna ao Rio de Janeiro. O bom é que não tem um desgaste da viagem, não tem um cansaço, já vai estar lá habituado ao clima do Sul, vai aguardar entre um jogo e outro, vai realizar as atividades no CT do Grêmio. O Flamengo fechou com o Grêmio e vai treinar lá no CT do Grêmio, que é o grande rival aí do Internacional. E o Filipe Luiz vai levar aí o grupo completo, já que são duas partidas importantes, uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Libertadores da América. Qual time você colocaria domingo no Campeonato Brasileiro? Força máxima? Pouparia um ou outro atleta? Iria com um time alternativo? Já imaginando esse duelo de quarta-feira, jogo da volta das oitavas da Libertadores da América? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, bora falar aqui da situação do Varela. Inclusive, a gente falou aí nos últimos vídeos que a situação já está definida, tá? O Varela vai renovar com o Flamengo e a única pendência é o empresário que está no Uruguai e está vindo ao Brasil. Ele tem chegada prevista para a próxima semana e o Boto está aguardando o agente do jogador. Assim que o empresário do Varela chegar ao Rio de Janeiro, eles vão assinar aí um contrato de renovação. Varela terá aí um aumento salarial e tudo ficará resolvido, tá? Muita gente perguntando, Rafa, emperrou aí a negociação do Varela, a renovação, sai, não sai, ninguém fala mais nada. Então só dando uma justificativa aqui para o torcedor que acompanha a gente, que acompanha o nosso trabalho. Não tem nada, essa negociação rolou desde antes do Mundial de Clubes. O Boto encontrou o empresário do Varela lá nos Estados Unidos, no período em que o Flamengo estava disputando a competição da FIFA. Tudo ficou alinhado, É claro que eles esticaram um pouquinho a corda, o Flamengo negociou daqui, esticou dali, numa negociação de renovação. Isso aí é normal, é natural. E eles entraram aí num acordo, todo mundo chegou num consenso e o Varela vai renovar com o Flamengo. Varela que entrou ontem, no lugar de Emerson Royal, que saiu machucado. Torcer aí para que não seja nada grave aí o Emerson Royal, lateral direito do Mengão, que foi contratado para substituir o Wesley, ele que foi muito criticado, foi muito vaiado no Maracanã. A gente inclusive falou no vídeo mais cedo, eu achei até exagerado, essa vaia do torcedor ontem. O cara acabou de chegar, o segundo, terceiro jogo dele com a camisa do Flamengo, ele sentiu logo um problema, um entorse no início da partida. Isso condicionou muito o jogo do Royal, ele não conseguia pular, ele não conseguia
acelerar a corrida e mesmo assim fez uma marcação em cima do lateral esquerdo do Internacional. Bernabé, de vez em quando some aí o nome. O Bernabé não teve vida fácil com o Royal e os outros jogadores do Inter que atuam ali, né, no lado esquerdo de ataque. Bom, a gente vai falar agora de mercado da bola. Castellanos. E eu abri aqui o Corriere dello Sport, né, site italiano que traz muito sobre contratações, mercado da bola, enfim, a janela está aberta, tá, gente? Só fecha no dia 2 de setembro. E a informação de hoje do portal italiano é que o Flamengo acelerou os contatos para trazer Valentim Castellanos, ou Tati Castellanos, Tati que é o apelido, para o Brasil. O atacante argentino que marcou 14 gols em 40 partidas pela Lazio na última temporada, disse que estava aberto a uma nova aventura no Brasil. O Flamengo então intensificou as conversas nas últimas horas, um sinal claro do desejo de encerrar a operação dentro de algumas semanas. E por que o Flamengo está acelerando, né, essa questão aí do Tati Castellanos? O Flamengo já esqueceu o Lucas Beltrán, porque o jogador não quer voltar ao futebol sul-americano, e o Flamengo está em cima do Castellanos, porque ao contrário do também argentino Beltrán, o Castellanos ele aceita de boa jogar no Flamengo, inclusive já aceitou o projeto, conversando com o Boto por videoconferência. O problema é a Lazio não quer liberar, a Lazio está impedida de contratar, sofreu sanções lá do futebol italiano e não vê como ter aí uma reposição caso venda o Castellanos ao Flamengo. Só que vai ter uma reunião decisiva nos próximos dias entre o representante do Tati Castellanos e dirigentes da Lazio, né? O presidente, inclusive, Claudio Lolito, presidente da equipe italiana, já está ligado, já está sabendo aí dessa situação. Inclusive, o Flamengo já colocou os valores para o empresário do atleta e também para o clube italiano. Vamos ver se realmente o negócio vai andar. Mas o Flamengo vai tentar aí uma cartada final, por quê? Pode perder o Bruno Henrique. Bruno Henrique pode ser julgado a qualquer momento e caso seja culpado, né, através das investigações que estão sendo feitas, o Flamengo perde, o Bruno Henrique perde um jogador importante ali, né, no ataque. Ontem o gol foi dele, inclusive, na assistência do Luiz Araújo. Então por isso que o Flamengo está acelerando os contatos aí, né, com o Tati Castellanos e quer uma posição final da Lazio, né, nessa situação aí do argentino ex-River Plate. Bom, a gente vai ficar aqui ligado, né, e qualquer atualização de mercado a gente informa ao torcedor. E o Flamengo quer uma posição logo da Lazio, por quê? Se chegar à esfera final e não conseguir a contratação desse jogador, o Flamengo vai partir para outra. Por quê? É desejo do Boto e com consenso do Felipe Luiz e de toda a comissão técnica, de ter um jogador dessa posição. Vocês viram ontem, né, que o Flamengo atuou com uma linha de 4 na frente, Samuel Lino na esquerda, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique ali por dentro, o Plata pela direita, às vezes eles trocavam muito a posição, mas era uma linha de 4, mas não tem esse jogador com características diferentes da do Pedro, né? Esse jogador que o Boto quer contratar ainda no mercado. E além do Castellanos, tem outros nomes aí que são mantidos em sigilo pelo scout do Flamengo. Então o Flamengo quer aí acelerar essa contratação desse jogador e também pensa em trazer um zagueiro caso aconteça uma oportunidade de mercado. São 2 contratações que o Flamengo deseja fechar essa janela que já chegou: Jorginho, Carrascal, Samuel Lino, Emerson Royal e o Saúl Ñíguez. Aliás, para esse jogo de domingo, o técnico Felipe Luiz pode utilizar algumas peças que não vem utilizando recentemente. O Samuel Lino não entra em campo desde que perdeu o pênalti contra o Atlético Mineiro. Ontem, muita gente imaginava ele em campo. O Felipe não colocou. O Saúl Ñíguez ficou no banco, né? E aí o Felipe também não colocou. Então o Saúl Ñíguez, o Alacian, o próprio Matias Vinha, que não vem atuando, pode também entrar nesse time de domingo contra o Internacional. São 3 jogadores que deixam um nível lá em cima. Aí tem que saber a condição aí do Danilo, se ele pode atuar na zaga e dar descanso para um dos Léos, né? Porque a última linha ali, o próprio Felipe já falou que não mexe, porque é difícil, né, você mexer aí na zaga. Então os caras estão já esgotados, né? Tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira. Tem que saber como é que está a situação do Danilo. E outra, o De La Cruz está 100%? Pode entrar em campo? Até então o De La Cruz estava jogando muita bola com o Pulgar, né? O próprio Felipe Luiz elogiava e falava que era a melhor dupla de volantes. Então vamos ver se o De La Cruz vai estar apto para entrar em campo
contra o Internacional e ajudar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, mas até lá tem muita água para rolar debaixo da ponte e a gente vai acompanhar aí a provável escalação, né, do Flamengo no domingo, Campeonato Brasileiro, se o Felipe vai com força máxima, se vai repetir o time que enfrentou o Internacional ontem aqui no Maracanã pela Libertadores da América, o que o Felipe vai aprontar nessa escalação de domingo. É óbvio, a gente fica com a cabeça no jogo de quarta, Libertadores, jogo da volta, Flamengo tem a vantagem do empate, ganhou por 1-0, mas antes tem a parada pelo Brasileiro. Flamengo e Internacional, domingo a bola vai rolar pelo Brasileirão. Você que chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Agora, gente, eu vou fazer um exercício. Eu vou secar o Chora-Fogo. Daqui a pouco, o Chora-Fogo entra em campo, vai jogar contra a LDU. E eu vou dar aquela secada no Botafogo, né? O Botafogo tá do outro lado da chave, não tá do lado do Flamengo. Varmeiras também. Vamos secar o Varmeiras e o Chora-Fogo. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!